Festival de Veneza 2022 chegou ao fim numa edição histórica. Isso porque foi a primeira, de fato, depois da pandemia. Claro, a pandemia não acabou ainda, mas foi a primeira em que todo mundo estava com várias doses de vacina, praticamente sem máscara, quase sem nenhum caso de Covid ocorrido, nenhum problema, todo mundo saudável e todo mundo celebrando a importância do cinema. E a importância do cinema documental, é isso aí. Pela segunda vez na história, um documentário levou o Leão de Ouro de melhor filme para casa. Dirigido pela Laura Poitras, que é uma americana super respeitada já em todo o mundo, não só do documentário, dirigiu também Citizen Four, um filme super premiado, e dessa vez dá ao mundo All the Beauty and the Bloodshed. O que seria isso? Seria toda a beleza e o derramamento de sangue. A beleza vem do trabalho da Nan Goldin, que é uma fotógrafa, uma das artistas contemporâneas mais respeitadas do mundo e fez parte de toda a revolução de comportamento, toda a revolução sexual dos anos 70, 80 nos Estados Unidos, mas pegou também aí toda a crise, toda a pandemia de AIDS e todo o preconceito e homofobia que veio junto. O filme traz tudo isso desde a infância muito difícil da Nan, que vai contando tudo para Laura, para a diretora, conforme ela vai projetando as fotos na parede da casa dela. É um ótimo dispositivo de narrativa para um documentário, ainda mais sendo ele sobre uma fotógrafa, não é mesmo? Não só a vida pessoal, mas como a vida profissional da Nan se cruzam muito bem nessa narrativa. É um filme realmente complexo, um roteiro muito difícil de se construir. E para melhorar ou piorar o trabalho da Laura, deixar ele mais difícil, mas melhorar para a gente, ainda tem a camada da ativista que a Nan é. Ela foi dependente de opioides, mais especificamente o Oxycontin, que é um medicamento desenvolvido por uma empresa chamada Purdue, que pertence a uma família muito poderosa, a Sackler. Para quem não sabe ou não se lembra, a Sackler patrocina, investe muito em museus de todo mundo, incluindo o MoMA, o Louvre, o Guggenheim, vários museus e instituições muito respeitadas e que tem, inclusive, obras da Nan. A Nan Goldin se tornou dependente desse opioide depois disso ter sido prescrito para ela por conta de uma dor grave que ela estava sentindo. Aliás, é um medicamento contra a dor. Só que as pessoas não eram, e hoje em dia elas são muito mais, mas elas não eram informadas de que se tratava de uma substância altamente viciante. Então, uma grande epidemia tomou conta dos Estados Unidos, mais de 500 mil pessoas já morreram por conta desse medicamento que não foi bem prescrito. É um assunto muito intrincado, imagina colocar tudo isso num filme e mostrar todo o ativismo, todos os protestos, a Nan e os ativistas do PAIN, que não por acaso é um coletivo cuja sigla fala também da questão da dor e do ativismo, ela faz performances nos museus. O filme começa com uma cena no MoMA, numa ala que se chama Sackler, e elas jogam vidros de medicamento na fonte, no lago que tem, e aí para levantar toda a atenção, não só da opinião pública, mas como dos artistas, de que a gente não pode mais continuar compactuando com uma família que faz tanto mal à humanidade. Dito tudo isso, esse foi o filme que mais emocionou o júri e a Julianne Moore. As I said earlier, I said this in the first press conference that we went to. Someone asked me, what are you looking for? And I felt like I was speaking for all of us in the jury, this extraordinary jury that I was able to be with every day, that we were looking for movies that made our hearts beat faster, that made us feel like we were alive and we were seeing the world that we were living in. I think there was very, very strong feeling for All the Beauty and the Bloodshed. I think it's a beautifully, beautifully told story about a woman who felt marginalized in her life and managed to create art out of it. And it tells the story not only of her, but the story of the opioid crisis in the U.S. and what this one woman, how she used her power as an artist to affect some change. It was very complicated and very touching and very human. Na cerimônia, claro, de premiação, a diretora ficou muito feliz e dedicou o prêmio para Nan. Questo è con Nan, è per lei. Ti voglio davvero moltissimo bene, Nan. Spero che in questo momento ci stia guardando. Outra diretora que saiu muito feliz aqui de Veneza 2022 e particularmente me deixou muito feliz também foi a francesa de origem senegalesa, filha de senegaleses,
Alice Diop. A Alice é documentarista, faz seu primeiro filme de ficção que tem um pé na realidade aí muito forte, chamado Saint-Omer, que é uma vila de praia da França, onde essa história começa e, claro, ganhou 2 prêmios que muito mereceu. Primeiro, o prêmio de, como se fosse a Caméra d'Or da França, o prêmio de estreante. Ela não estreia no cinema, porque ela já é documentarista, mas estreou na ficção. Eu achei um prêmio que poderia ter sido dado para outro cineasta que estreia mesmo no longa-metragem, mas eu gostei tanto do filme que eu fiquei feliz com essa premiação. Eu estava defendendo muito o Leão de Ouro para ela. Fiquei contente com o do documentário, mas aí ela ganhou o grande prêmio do júri, que é a medalha de prata. Para uma estreia no cinema, eu acho que está muito bom. Saint-Omer conta a história de uma mulher negra, imigrante senegalesa, que deixa o bebê dela, que tem um pouquinho mais de 1 ano, ou quase 1 ano, não fica muito específico, para literalmente morrer na praia. Ela deixa o bebê na areia, ela sabe que a maré vai encher e que vai matar a criança. É um filme que a gente tem que entender pelo viés mitológico, o mito da Medeia, e o que essa mulher negra que sofre tanto preconceito, tanto racismo, que procura uma vida nova e que muitas vezes chega pelo mar, ou quase em sua totalidade, enfrentando a morte, devolve essa criança para o mar. O filme tenta entender esse caso que é baseado num fato real, de fato aconteceu isso, por meio do olhar de uma escritora que quer escrever justamente a história da Medeia, né, que sacrifica seus filhos. E por que essa mulher fez isso? O filme se passa quase todo nesse julgamento e a gente vai entendendo melhor esse personagem. Claro, tanto Nan quanto Alice foram perguntadas sobre a importância do cinema documental e a Alice deu uma declaração que eu só tenho a concordar. E quando giravo questo film, Saint-Omer, c'era un libro che leggevo tutte le sere che mi dava la forza, un libro della poetessa Audre Lorde che si chiama Sister Outsider, e in questo libro scrive, e cerco di ricordarmi la frase esatta, purtroppo per l'emozione, scusatemi in anticipo perché probabilmente non me la ricorderò perfettamente, credo tuttavia che dica, parlando soprattutto delle donne di colore, il nostro silenzio non ci proteggerà. E io quindi voglio dire questa sera che noi non taceremo più. É isso aí, as mulheres negras jamais se calarão e vão continuar contando muita história boa pra gente. E quem também vai continuar contando história boa pra gente, a gente espera muito, é o iraniano Jafar Panahi. Ele está preso atualmente, foi condenado, em julho ele foi para a prisão, a 6 anos de detenção por defender outros 2 cineastas, um deles, o Mohamed Rasulov, que ganhou o Festival de Berlim em 2019 com Não Há Mal Algum, que critica aí as políticas de pena de morte no Irã. O Jafar Panahi, nesse filme que ele fez antes de ser preso, ele mesmo é ator desse filme. Ele está na fronteira do Iraque com a Turquia, filmando por Zoom um longa-metragem sobre um casal que quer emigrar da Turquia, depois de já ter deixado o Irã, para a Europa Ocidental. Então fala muito de um cineasta que está fazendo um filme dentro de um filme e também das questões de tradição e liberdade no Irã. O lugar do Panahi, tanto na sessão de gala, a qual eu fui, tive o prazer de estar lá, e foi muito lindo, muito emocionante, quanto na cerimônia de entrega dos prêmios e na coletiva de imprensa, estava vazio, num simbolismo de que o Jafar está conosco, apesar de ter sido preso muito injustamente, e todo mundo defendeu muito ele. Luca Guadagnino, que ganhou o prêmio de melhor direção, falou que pensa nisso todos os dias. A Laura Poitras, quando recebeu o prêmio e na coletiva de imprensa, também falou disso. E claro, todo mundo e todo o cinema muito em prol da libertação do Jafar e de todos os outros cineastas do mundo que são presos por terem liberdade de expressão, por defenderem a liberdade de expressão e acabam perdendo esse bem tão importante, tão poderoso. Voglio aggiungere che il mio pensiero va anche a Mohammad Rasulov, che come Jafar Panahi è arrestato in questo momento in Iran. È incredibilmente triste questa cosa, non smetto di pensarci. Outro momento lindo da premiação foi Cate Blanchett, que subiu ao palco para receber o prêmio, a Copa Volpi, de melhor atriz por Tar. Era já um prêmio esperado, aquele momento gostoso que a gente sabe que vai acontecer, mas está louco para ver. E Cate, obviamente, vai para o Oscar também com esse papel de uma maestra, a primeira condutora da Filarmônica de Berlim, que tem uma personalidade muito controversa, que foi acusada de assédio sexual. O grande trunfo para mim do filme é a Cate. O filme é lindo, dirigido pelo Todd Haynes, mas tem uma linguagem muito clássica. Muita gente estava apostando nele aqui em Veneza e eu apostava que ele não levaria, porque o júri, presidido pela Julia Moore, ia investir em algo um pouquinho mais arrojado.
Foi muito uma tomada de posição e de escolha do cinema que a gente quer contar para o mundo. O júri, em geral, não escolhe só filmes que são bons ou filmes que são perfeitos, mas filmes que mandam um recado para o mundo. Documentário também é cinema e documentário político é mais cinema do que muito. Eu fiquei muito feliz com essa escolha, o único documentário em competição. Fiquei feliz com o prêmio da Kate também. Colin Farrell levou a Copa Volpi de melhor ator por The Banshees of Inisherin, um filme irlandês muito forte também, muito contundente. Deu para perceber que o júri da Julianne Moore não ficou com os dramas mais ou menos não, foi pé fundo aí nesse cinema que mexe com o quê? Com as nossas emoções. E para terminar com muita emoção, o brasileiro Pedro Ares ganhou um prêmio na sessão VR, ou seja, a Venice Immersive, a competição de realidade virtual, uma das mais importantes do mundo. Só que a produção é alemã. O Pedro atualmente trabalha na Alemanha, faz audiovisual na Alemanha e ele fez uma declaração muito contundente sobre justamente porque esse ano não tem nenhuma bandeira brasileira hasteada aqui na frente do palácio e nenhum filme em competição. E ele falou muito bem sobre a gente defender sempre a democracia, investir no nosso cinema e, claro, ser sempre antifascista. I was a film director in Brazil for quite a long time. More than 10 years, and then I moved to Germany and I started doing short films and now this VR piece there. I mainly work as an animation director, and the plan of my career was to produce projects between Brazil and Germany, because I think that there's like interesting connections that I can see on how to make things work. The thing is that like we are dependent of political situations there in order to be able to fund projects. So my situation is that right now I'm more Germany-based than Brazilian-based, but I hope that with these new elections that's going to happen in Brazil, if the actual president respects the result, maybe we can have a comeback of Brazilian cinema. Não tem como a gente não se emocionar com alguém que defende o cinema, o audiovisual e as histórias e também a democracia brasileira. Festival de Cinema de Veneza 2022 ficou por aqui. Eu sou a Flávia Guerra, conto tudo para vocês sempre dos festivais internacionais. E fique ligado que tem muito mais cinema aqui no Plano Geral e no mundo. Tchau!